todos bem-vindos ao meu canal e retorno aqui novamente para falar sobre o quê? Sobre a série Senchal Capamã e esse último fragmento que nos deixou enlouquecidos. Vocês me enlouqueceram com esse último fragmento. Bastou eu colocar uma pequena prévia aqui no canal, que nem era o fragmento inteiro, né? Aquele momento ali do chuveiro, o que aconteceu? Literalmente choveu comentários que me deixaram ainda mais confusa. É Eda? É Selim? Vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco, sobre a forma também como a Eda vai descobrir a verdade que a gente já viu, né? Um pouquinho durante esse fragmento, então fique ligado. Mas antes disso, eu vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixou seu like? Então, meu muito obrigada! Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. Bora então bater um papo sobre esse último fragmento, que é rapidinho, mas já deu o que falar, já deixou as pessoas, como eu falei, enlouquecidas, cheias de teorias. Então vamos tentar aqui juntinho desvendar tudo isso. Então eu, quando assisti, né, o fragmento passando pela primeira vez, eu realmente só enxerguei a Eda, não tinha visto nada demais assim no fragmento, gostei da cena, até porque eu vim rapidamente compartilhar com vocês, mas logo depois que eu postei ali a prévia, começou os comentários, como eu falei, é a Selim, sabe por que a Selim tá ali? E eu, Selim, porque ainda não era nem o fragmento inteiro, era só aquela partezinha do chuveiro, e eu pensei, o que eu perdi? Eu ainda não tinha colocado o fragmento 2, eu pensei, as pessoas já devem ter assistido, né? E aí, de repente, eu vi que não. Era o pessoal comentando o que o Sarkhan tá fazendo no chuveiro com essa pavão. Aí eu fui analisar, olhar de novo, e aí comecei a ficar confusa. Aí fiquei cheia de dúvida, a neurose foi vindo, né, tomando conta, e eu fui tendo outras percepções, né. Na psico, né, tem uma linha da psicologia que fala sobre ilusão de ótica, sobre aquela questão da percepção, sabe, dos desenhos, que é bem interessante. Quando a gente olha um desenho só de um ângulo, a gente vê uma coisa, mas às vezes mudando o ângulo, a gente tem uma outra visão que é bem engraçada, e às vezes a gente não consegue mudar essa percepção porque tá olhando só para uma direção, né? Tendo só um olhar, às vezes um pouco teimoso. Só que depois que veio essa ideia, eu comecei a ver a Selim, né? Em alguns momentos eu fiquei pensando, como assim? Aí me veio, né, o pensamento que poderia ser uma ilusão ali do Sarkhan, que eu fiquei pensando, só falta ele estar com a Selim e tá imaginando a Eda e a Selim se aproveitar naquela situação do Sarkhan estar em vulnerabilidade. Porque aí eu fiquei com o final ali, né, do fragmento, que é quando a Selim entra daquele jeito, né, prepotente ali na sala, gritando, se alterando, falando de algo que não lhe pertence ali, que ela não devia nem se meter. Então eu pensei, poxa, o Sarkhan deve ficar arrasado com toda aquela situação e talvez ela se aproveite, talvez ele passe mal e vá pro chuveiro e ela se aproveite de toda aquela situação ali. Aí me veio isso na cabeça, mas como eu falei pra vocês, o meu primeiro olhar é ver que é a Eda ali na situação. Aí depois começam os prints, né, as pessoas me mandando mensagem, olha, Fábio, o anel, é a Eda sim, né? Olha ali que ela tem uma tatuagem, mas como eu disse, aí a neurose é instalada, aí eu fico pensando, mas será que em alguns momentos não é a Eda e tem uma mudança de câmera e já é a Selim, né? Será que não pode ser para esse lado? Aí outras pessoas, né, como eu digo, eu vejo as pessoas bem divididas. Aí muitas pessoas têm certeza que é a Eda, por causa de todo o contexto, né? Porque se vocês olharem ali o fragmento, eles têm uma noite novamente especial, onde provavelmente parece que há uma conexão entre os dois, o Sarkhan se abre, então a Eda fala sobre isso, só que ele diz que isso não mudou nada, e ele tá ali para contar a verdade para ela quando a Selim chega. Mas a gente sabe que os fragmentos são traiçoeiros, são uma armadilha, então todo esse contexto pode ser diferente. Eu já vi várias vezes, como eu falei, a fala tá um pouco corrida, não ser dentro daquele contexto, né? Porque quando a gente vai ver aquela cena,
não é aquilo que é falado, né, durante aquele momento, né? Só foi colocado a fala meio que por cima. Então, a gente tá nesse jogo aí no escuro, sem ter muita certeza de nada, né? Na minha loucura e na minha imaginação louca, né, que a gente fica, eu fiquei pensando já que eles poderiam ali no chuveiro ser a cena que eles estão fazendo as pazes, né, depois de acontecer esse ocorrido de o Sarkhan mandar a Selin embora, né? Porque ela não tem nada que se meter nessa história, falar que tem que ficar sós com a Eda, e aí abrir o coração e começar a chorar, e no primeiro momento a Eda ficar um pouco chocada com tudo aquilo, sabe? Mas ao mesmo tempo aí vem uma luz nela, ela tem uma percepção que ele mudou com ela exatamente por isso, e percebe que para ele foi um sacrifício, então ele abraça ela, cuida dele, aí eles vão pro chuveiro, mas obviamente que isso já é uma alucinação minha, um grande delírio, porque dentro do contexto, falando racionalmente, acredito que essa não vai ser a cena e nem a percepção que vai ser colocada durante a série ali, né? Mas eu quero saber o que vocês acharam da forma como a Eda vai descobrir. A gente já imaginava que poderia ser de uma forma assim, né, desastrosa, porque o Sarkhan demorou horrores para contar. E é aquela história, a verdade, né, sempre bate a porta, né? Trazendo um pouco a referência da própria série, né? Sempre vem. A verdade a gente não pode se esconder dela, senão a gente fica refém, né? Mentir é a pior coisa que existe. Então ele ficou usando aquela mentira e se colocou numa situação bem complicada. E a Celina, gente, a forma como ela chega ali para contar a notícia é inacreditável, cheia da razão. Ela não tem nada a ver mais com a história, né? E ela chega cheia da polpa, querendo de alguma forma indagar ali o Sarkhan por que não contou para ela uma coisa que é pessoal, relacionada à família dele, né? Mesmo tendo a ver ali com a empresa, ela não tem nada a ver com a história. E é impressionante, né, que ela não vê que a Eda tá ali, ela entra na casa sem bater, como se ela morasse junto com ele, colocando ele numa situação super delicada. Então ninguém gostou muito desse acontecimento e a gente fica pensando o que será que vai acontecer, porque vai ser bem mais complicado, né, a Eda saber por essa pessoa a notícia, ainda a gente lembrando do último episódio, onde a Selin novamente foi prepotente, né? Ninguém gostou de como ela chegou ali na Eda, né? Questionando a Eda o que a Eda estava falando dela com as outras pessoas, sendo que a Selin já falou da Eda várias vezes ali com os outros funcionários, né? Então a gente vê a prepotência, as duas têm ali uma disputa, né? Eu tentei muitas vezes suavizar a situação da Selin, né? Entendendo, né, que ela passou também por uma situação complicada, né? Ser apaixonada por Sarkhan a gente entende, quem não seria ali, né, dentro de todo o contexto, aquele homem poderoso, enfim. Ele também não foi tão perfeito com ela no início, a gente também já conversou sobre isso, né, ela se sentiu um pouco humilhada, ele também enganou ela com aquela questão de ali de noivado falso, a gente não entendia qual era a dele, mas gente, isso passou, né, tem que ser superado, sei lá no início da novela, quase como se fosse outra história. Então é meio cansativo a gente rever, né, ela vindo das cinzas depois de tudo que aconteceu, depois dela ter sido deixada no altar. A gente não acredita ainda tá falando sobre a Selin, tipo a Selin ainda ser esse obstáculo na história. Então fica a expectativa agora para o próximo fragmento, né, que vai nos ajudar muito, espero, vai nos dar mais confusão na nossa cabeça, para que a gente possa entender um pouquinho o que nos espera no próximo episódio. Mas o que já é bom, vai ter revelação, vai ter movimentação, vai ter amor, ódio, vai ter, né, um momento ali do nosso casal que a gente gosta tanto. Quero saber o que vocês acharam, qual a percepção de vocês, se vocês também enlouqueceram com essa ideia de que pode ser a Eda e a Selin, se começaram a ver coisas como eu. Eu coloquei lá no Instagram, né, a foto que todo mundo mandou, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Para que vocês possam analisar tudo isso. Não sei se ajuda muito, como eu falei, porque se for uma imaginação dele, por exemplo, se ele tá ali com a Selin, ele pode estar imaginando a Eda e realmente ser a Eda ali, né, naquela parte, mas ser tudo a imaginação e na verdade quem tá é a Selin. Mas enfim, a gente não sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero saber de vocês qual a teoria da cabeça de vocês, o que vocês acharam, qual a percepção que vocês têm, né? E o que vocês acharam como um todo do fragmento. Eu gostei bastante, como eu falei, eu acho que vai dar uma mexida na série, eu acho que vai vir,
né, com uma proposta, pelo menos, como eu falei, de uma repaginada que a série estava precisando, né, de uma boa guinada. A série já é maravilhosa, já tem momentos, né, de descontração, mas é sempre bom, né, a gente ver essa mudança, pelo menos, de foco, saindo um pouco dessa questão do segredo, que estava pesando um pouco a série, porque todo mundo estava preocupado com esse momento da revelação, então é algo que a gente também já se livra também, Sarkhan também se livra, e vamos ver como é que as coisas vão ser compostas. Será que a Eda vai viajar ou não? Porque parece que ao mesmo tempo o Sarkhan vai querer que ela viaje, mas acho que agora talvez ela não queira viajar, porque, né, ele quer meio que sempre tomar as decisões por ela. Então vamos ver o que vai acontecer. Tem muitas possibilidades por aí. Então vamos lá, faça suas apostas, vamos conversar mais um pouquinho. Quando rolar o próximo fragmento, eu venho aqui conversar com vocês. Beijo grande no coração, fui galera, até mais!